Até onde uma mulher é capaz de ir quando o desespero de ser rejeitada fala mais alto do que o próprio juízo? O problema é que, no mundo espiritual, quando você convida a sombra para sentar à sua mesa, ela nunca vai embora de mãos vazias. Roda a vinheta! Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Ouvinte Noturno. Os ouvintes mais corajosos curtem o vídeo e deixam um hypar antes da história começar. E quem consegue chegar até o final, me espera nos comentários. Neste quadro de relatos sobrenaturais, eu leio as histórias reais enviadas pelos inscritos. E no final do vídeo, eu explico como você também pode enviar a sua. Agora, apague as luzes e vamos começar. Relato 1. A outra cadeira na mesa de jantar. Eu passei 3 meses cozinhando para uma mulher que ninguém mais conseguia ver. Só para o meu marido não me largar. Olá, pessoal! Me chamo Letícia, tenho 34 anos e isso aconteceu em 2022, lá em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Carol, pode ficar tranquila quanto aos nomes, pois eu já troquei tudo que aparecer nesse relato. Idade, nome, cidade, enfim. Manda bronca aí. Pode deixar. Então bora, gente. Eu e o Tiago estávamos casados há 7 anos. O nosso casamento tinha virado aquele deserto cinzento. Sabe quando você olha para a pessoa e parece que ela só divide o boleto com você? Pois é, a nossa relação estava indo assim, de mal a pior. Ele mal me olhava na cara. Chegava do trabalho na metalúrgica. Tomava banho, jantava em silêncio, ouvindo áudio no celular. E eu chorava no banheiro, com o chuveiro ligado, para o meu filho, de 5 anos, não ouvir. Carol, eu estava desesperada, me sentindo a última das mulheres, feia, invisível, acabada e totalmente descuidada. Foi aí que uma colega de trabalho, vendo o meu estado deplorável, me falou que uma mulher que morava lá perto de Paranapiacaba. Custei para falar esse nome, gente, minha língua até enrolou. Desculpa, mas é que deu um tilt aqui na cabeça. Mas vambora, né? Bom, disse que ela resolvia assunto de homem que esfriou. Fui até lá num sábado de garoa. A casa cheirava a terra molhada e fumo de corda. A mulher olhou para mim e não usou cartas nem búzios. Ela só me deu um vidro com líquido grosso, escuro, que cheirava a melaço e ferro, e me disse: "Você quer seu homem de volta ou quer ser a dona da casa? Porque a mãe que vai te ajudar não aceita resto de atenção." Eu, na minha burrice e no meu desespero de dependência emocional, disse que queria ele rastejando. A instrução era bizarra. Toda segunda-feira, depois das 9 horas da noite, eu tinha que botar um prato a mais na mesa de jantar. Tinha que servir a mesma comida do Tiago: arroz, feijão, a carne, ou seja, tudo. E do lado do prato, eu tinha que pingar 7 gotas daquele líquido num copo de cachaça barata. O Tiago achava que eu estava ficando louca. Ele brigava dizendo que eu estava jogando comida fora, que a situação já estava difícil com a inflação do mercado. Mas toda vez que ele tentava tirar o prato extra da mesa, a mão dele tremia ou o prato escorregava e quebrava. Foram 3 pratos quebrados na primeira semana. Ele pegou medo
e parou de mexer. Só que na terceira semana, a coisa mudou. O Tiago começou a ficar em casa. Não saía mais com os amigos do futebol. Mas ele não ficava em casa por amor. Ele parecia acuado. Ele sentava na mesa para jantar e não conseguia tirar os olhos da cadeira vazia. E eu comecei a ver. No começo, era só um vulto, uma silhueta de uma mulher muito alta, com o cabelo muito preto e volumoso, sentada ereta na ponta da mesa. Aos poucos, a imagem foi ficando mais nítida. Ela usava um vestido escuro, de tecido pesado que parecia veludo velho, e as mãos dela tinham unhas compridas, meio acinzentadas. O pior não era o visual, era o clima na sala. O ar ficava tão pesado que a geladeira parecia fazer mais barulho. O relógio de parede parecia bater mais devagar. O Tiago começou a emagrecer. Ele olhava para aquela direção e os olhos dele enchiam de lágrimas de pavor. E o mais assustador, ele começou a me tratar como se eu fosse uma rainha. Ele me trazia presentes caros que a gente nem podia pagar. Comprava flores na feira de domingo. Me elogiava com uma voz trêmula, olhando de rabo de olho para a cadeira. Se ele esquecia de me dar boa noite, a porta do guarda-roupa batia sozinha com tanta força que quase quebrava o espelho. Uma noite, o Tiago foi deitar mais cedo, porque estava com uma enxaqueca horrível. Eu fiquei na cozinha, lavando a louça do jantar. Quando olhei pelo reflexo do vidro do micro-ondas, ela estava de pé, bem atrás de mim. Eu senti o cheiro dela. Não era cheiro de podre, era cheiro de perfume caro, misturado com sangue. Um cheiro metálico, forte, que subiu pela minha garganta. Eu travei. Não conseguia mexer um músculo da perna. Ela encostou o rosto perto do meu ouvido. A pele dela era fria, feito gelo do congelador. E ela sussurrou, com uma voz que parecia o barulho de folhas secas sendo esmagadas. Ele é todo seu agora, minha filha. Viu como ele te obedece? Mas o meu preço é a energia da casa. E o seu menino é tão doce. Gente, na mesma hora, o meu filho, que estava dormindo no outro quarto, deu um grito terrível. Um grito de dor, de desespero. O choro dele me tirou do transe. Corri para o quarto e ele estava tendo uma convulsão, queimando em febre, com os olhinhos virados. O Tiago acordou atordoado, todo perdido. Corremos com o menino para o hospital. Carol, nós ficamos 3 dias com ele internado. Os médicos não achavam nada nos exames. Disseram que foi uma virose severa com pico febril. Ali, no banco daquele hospital, olhando para o meu filho com o soro no braço, eu caí na real. Eu estava alimentando um monstro, um arquétipo de destruição e submissão dentro da minha própria cozinha por causa de um casamento que já tinha morrido faz tempo. Quando voltamos para casa, eu joguei aquele vidro no bueiro de uma rua. Quebrei o prato que usava no ritual e enterrei os cacos num terreno baldio.
O Tiago saiu de casa 2 semanas depois. Foi morar com a mãe dele. Hoje a gente é divorciado. Ele me paga a pensão direitinho, mas mal consegue sustentar o olhar comigo quando vem buscar o nosso filho. Ficou um trauma nele, sabe? Mas e em mim? Em mim ficou a lição de que o respeito próprio não se consegue de joelhos no chão, invocando a sombra dos outros. É isso, minha amiga linda. Continue com seu canal maravilhoso. Não pare de postar nunca, hein? Um grande beijo. Muito obrigada, Letícia. Que relato é esse, mulher? A gente abre o bloco aqui, né, dos relatos com tudo. Que isso, gente. Babado. Eu vou deixar o meu comentário para a parte final, tá? Que aí a gente já dá sequência para o próximo. E no final a gente matraca aqui, que a gente é fofoqueiro. Um beijo para você, minha linda. Obrigada. Meus amigos, o próximo relato vem lá de Curitiba, do Paraná. E é daquelas histórias que começam parecendo um conto de fadas moderno, sabe? Uma coisa assim de autoimagem, beleza, mas que desanda de um jeito que mostra o perigo de se fixar demais em querer ser desejada a qualquer custo, né, gente? E quem mandou ele pra gente foi a Joyce. E os meninos aqui da produção já fizeram a revisão, tá? Se pode ou não ler nome aqui e se tá tudo certinho pra gente mandar brasa. Então, bora lá, hein? Relato 2. O perfume de baunilha e o espelho borrado. Eu mudei o meu rosto e o meu cheiro para ser adorada pelos homens, até perceber que o preço não era ser mais uma alma para chamar de minha. O meu nome é Joyce. Eu tenho 28 anos, sou designer de interiores e moro no bairro Batel, aqui em Curitiba. Carol, fique tranquila, pois todos os nomes que aparecerem de tudo nesse relato já estão trocados. Obrigada. Eu sempre fui aquela menina sem graça na escola, sabe? Cabelo sem corte, cheia de espinhas, aquela que os meninos usavam de ponte para chegar nas amigas mais bonitas. Isso cria um buraco na mente da gente que dinheiro nenhum parece preencher depois que a gente cresce. Em 2024, depois de passar por um término horroroso, onde fui traída com uma menina que parecia uma modelo do Instagram, eu decidi que ia mudar. Fiz rinoplastia, botei silicone, mudei o guarda-roupa. Mas por dentro, eu ainda me sentia aquela garota rejeitada da escola. Comecei a pesquisar na internet sobre o arquétipo da Afrodite, a deusa do amor, da sedução. Eu queria aquela energia num lugar e todo mundo parar para olhar. Comprei livros, fiz meditações guiadas, mudei minha rotina. Criei um altarzinho no meu quarto com quartzo rosa, velas aromáticas de baunilha e mel, e uma imagem de uma mulher bonita que achei numa revista antiga. Todo dia antes de sair, eu passava um perfume importado específico de baunilha, que comprei só para isso. Olhava no espelho e repetia: eu sou o desejo encarnado. Quem me olhar vai se curvar. No começo, parecia mágica. O magnetismo mudou de um jeito, Carol, absurdo. Os caras no trabalho começaram a me mandar flores do nada. Eu ia para as baladas ali na região do Largo da Ordem e não pagava bebida. Os homens disputavam para ver quem sentava do meu lado. Eu me sentia poderosa,
nas nuvens, mulher. Eu era a rainha da noite de Curitiba. Você estava bombando, né? Só que eu comecei a exagerar no ritual. Eu queria mais, sempre mais. Comecei a acender as velas de madrugada, a passar o perfume até para dormir, a conversar com a imagem do altar como se fosse uma amiga íntima. Eu pedia para ela tirar qualquer imperfeição do meu corpo. E foi aí que o sonho virou um pesadelo bizarro. Foi numa quinta-feira de inverno, muito frio. Eu estava me arrumando para um encontro com um empresário bem-sucedido que estava me cortejando. O meu quarto estava quentinho por causa do aquecedor, e o cheiro de baunilha estava tão forte que chegava a arder os olhos. Eu estava passando batom vermelho na frente do espelho do meu closet. O espelho começou a embaçar. Eu achei aquilo estranho, porque o banheiro era longe e não tinha chuveiro algum ligado. Passei a mão no vidro para limpar. Quando o borrão sumiu, a imagem refletida não era a minha. Quer dizer, tinha o meu corpo, o meu vestido preto justo, mas o rosto era de uma criatura que me deu náuseas. Ela não tinha olhos. Eram duas cavidades escuras de onde escorria um óleo preto e brilhante. A boca dela era rasgada até perto da orelha, cheia de dentes finos. E ela sorria para mim. E o pior, o reflexo se mexia independente de mim. Ela passou a mão no próprio cabelo, que começou a cair em tufos no chão do reflexo, enquanto o meu continuava preso num rabo de cavalo. Eu caí para trás, batendo com as costas na cômoda. O cheiro de baunilha mudou num piscar de olhos para um cheiro de carne azeda, carniça pura, misturada com aquele doce sufocante. Eu comecei a tossir, a engasgar com o ar da sala. Olhei para o altar e a vela de 7 dias, que estava na metade, simplesmente explodiu, jogando cera quente na parede. Depois desse dia, a minha vida virou um inferno de perseguição. Os homens que antes me cortejavam começaram a ficar obcecados de um jeito doentio, maluco mesmo. O cara com quem eu ia sair naquela noite começou a rodar o meu prédio de madrugada. Ele me mandava mais de 100 mensagens por dia. E se eu não respondia em 5 minutos, ele ameaçava se matar na minha calçada. Gente, que é isso? Passada. Outro rapaz, um vizinho do condomínio que eu mal conhecia, tentou invadir o meu apartamento, dizendo que sentia o meu cheiro pelo duto de ventilação do prédio e que precisava ficar comigo. Mulher, que é isso, gente? Que negócio é esse forte? Que isso, gente? Gente, só uma pausa aqui. Que isso, hein? Que negócio babadeiro é esse? Voltando. Eu não conseguia mais dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, eu escutava arranhões na porta de entrada do apartamento. E aquela voz no meu pensamento dizendo: você pediu para ser adorada. Agora aguenta os seus fiéis. Eu olhava no espelho do banheiro de manhã e via marcas de dedos roxos no meu pescoço e nos meus braços.
como se alguém tivesse me segurando com força a noite toda. Mas eu morava sozinha, né, gente? O ápice foi quando eu me olhei no espelho e percebi que as minhas feições estavam mudando sozinhas. Carol, eu parecia mais velha, com a pele cinzenta, murcha. Apesar de toda a maquiagem, cara e dos procedimentos estéticos. Aquela energia estava sugando a minha força vital para alimentar a obsessão daqueles homens. Desesperada, eu liguei para minha mãe, que mora no interior, lá em Castro. Ela é, Carol, uma mulher simples, benzedeira de igreja. Ela veio na mesma hora. Quando ela entrou no meu apartamento, ela começou a passar mal. Disse que o ar parecia gorduroso. Foi aí que ela pegou uma garrafa de água benta que trouxe de Aparecida do Norte, jogou em cima daquele altar, recolheu tudo num saco de lixo preto e mandou eu tomar um banho de arruda e sal grosso do pescoço para baixo. Bom, gente, demorou meses para os caras pararem de me stalkear. Eu tive que trocar de número, colocar câmera na minha porta e fazer terapia 3 vezes por semana. Hoje, eu uso um perfume baratinho de lavanda que vende na farmácia. E aprendi que a carência da gente abre portas para entidades que usam a nossa vaidade como gancho para prender a nossa alma numa gaiola de ouro falso. Muito obrigada, Carol, se você chegar a ler este relato no seu canal. Sou sua fã e torço muito por você. Muito obrigada, minha amiga. Eu fiquei passada com os detalhes desse relato. Eu não sou de ficar parando assim não para falar, mas na hora assim que eu tô lendo, né, porque pode atrapalhar vocês. E também às vezes aqui, né, a gente se perde um pouco na leitura. Mas, gente, o que é isso? Eu tive que parar um pouquinho, porque que bizarro, né? Mas no final, a gente bate aquele papo, hein? Joyce, um beijo pra você, querida. Está aqui lido o seu relato e eu tô até agora passada. Bora pro próximo, galera. Senão eu vou ficar aqui falando e eu prefiro vir no final. Vamos para o nosso relato 3. O arquétipo da anciã. Aí tá assim, bruxa, entre parênteses está assim, sabedoria e proteção ancestral. Vamos ver o que nos espera. Meus amigos, nem tudo nessa vida de mistérios é para assombrar ou destruir. Tem o outro lado da moeda também, tá, gente? Tem aquela força antiga que vem para proteger, para guiar e para fazer a justiça quando a lei dos homens falha. Esse relato agora, ele é lindo e ele é arrepiante. Quem enviou foi a Mariana, lá de Diamantina, em Minas Gerais. E os meninos da produção, vocês já sabem, arrasaram separando esse relato pra gente. Então bora ouvir. O chá de erva cidreira da avó Sebastiana. A minha avó morreu 3 anos antes de o meu ex-marido tentar invadir a minha casa com uma faca. Meu Deus. Mas foi ela quem abriu a porta para ele sair correndo. Olá, olá, ouvintes e Carol. Eu amo muito o seu canal. Estou adorando. Não perco um vídeo do Ouvinte Noturno. Pode ler o meu nome sim, sem problemas, pois eu já troquei todas as informações deste relato. Meu nome é Mariana, tenho 42 anos, sou professora assim como você, Carol, do ensino fundamental. Me identifiquei muito com você, com a sua leitura e o seu jeitinho especial de contar histórias. Ai, que legal! Muito obrigada por isso, viu?
É isso aí, colega de profissão. Um beijo pra você. Bora lá. Essa história se passou em 2025. Eu vivi um casamento de 12 anos com o Ricardo, que nos últimos tempos tinha virado um inferno de agressão psicológica. Ele não me batia, mas quebrava as coisas dentro de casa. Gritava comigo na frente das visitas, controlava o meu salário e dizia que se eu me separasse dele, eu ia morrer sozinha, porque nenhuma mulher com mais de 40 anos prestava para mais nada. A única pessoa que sempre me viu através das máscaras do Ricardo foi a minha avó, a avó Sebastiana. Ela era aquela típica preta velha do interior de Minas. Pezão no chão, saia longa de chita, as mãos calejadas de mexer com horta e um cachimbo que ela fumava na varanda de noite. Ela olhava para o Ricardo e não dizia uma palavra, mas o olho dela parecia que lia a alma do sujeito. Antes de falecer, em 2022, ela me chamou no canto e me deu um saquinho de pano com um punhado de terra seca e umas folhas desidratadas de uma erva que ela chamava de guiné da mata. Ela me disse: "Minha filha, o dia que o lobo perder a vergonha e mostrar os dentes dentro do seu galinheiro, você joga essa terra na soleira da porta e ferve essas folhas. A véia não vai estar aqui no corpo, mas a dona da mata não deixa a filha dela virar caça." Eu guardei aquilo no fundo da gaveta de calcinhas e acabei esquecendo. O tempo passou e o Ricardo foi só piorando. E em janeiro de 2025, eu tomei coragem, arrumei as malas dele enquanto ele estava no trabalho. Mudei a fechadura de casa com a ajuda de um chaveiro e deixei as coisas dele na garagem do irmão dele. E entrei com o pedido de medida protetiva. Ele ficou furioso. Começou a mandar áudios me ameaçando de morte, dizendo que ia queimar a minha casa comigo dentro. Numa sexta-feira de muita tempestade, daquelas que faltam luz na cidade inteira, eu estava sozinha em casa. Diamantina fica muito escura nessas noites de chuva. As ruas de pedra ficam desertas. Por volta das 11 da noite, eu ouvi um estrondo no portão da frente. Era ele, o Ricardo. Ele estava totalmente bêbado, chutando o portão de ferro, gritando meu nome com uma voz que parecia um bicho acuado. Eu liguei para a polícia, mas com a tempestade e as quedas de árvore na estrada, disseram que a viatura ia demorar. Gente, eu estava tremendo tanto que nem conseguia segurar o celular. Foi aí que me deu um estalo na memória. Lembrei do saquinho da avó Sebastiana. Corri no quarto, peguei a terra e joguei um punhado bem na fresta da porta da sala, do lado de dentro. Depois, peguei uma caneca com água da chuva que estava gotejando na janela, botei no fogão a gás e joguei aquelas folhas secas de guiné. O cheiro subiu rápido pela casa. Não era cheiro de chá comum, era cheiro de mata fechada depois do fogo. Cheiro de fumaça de cachimbo, um aroma forte, antigo, que parecia preencher as paredes. O Ricardo conseguiu arrombar o cadeado do portão. Escutei os passos pesados dele vindo pelo corredor externo. Ele bateu o corpo contra a porta de madeira da sala. "Abre essa porra, Mariana! Eu sei que você está aí dentro. Hoje eu acabo com a sua marra." A madeira da porta
começou a estalar. Eu me encolhi num canto da cozinha, chorando, segurando a caneca de chá quente nas mãos, rezando pelo espírito da minha avó. De repente, o barulho de pancada parou. Ficou um silêncio absoluto por 5 segundos. Só o som da chuva no telhado. Aí, o Ricardo deu um grito, mas não foi um grito de raiva. Foi um urro de desespero primitivo, daqueles que o sangue da gente gela só de lembrar. Pela fresta de vidro canelado que tem do lado da porta da sala, eu vi uma luz se acender no corredor externo, mas não era luz de lanterna. Era o reflexo de uma fogueira vermelha viva. Eu comecei a ouvir um som de chocalho, misturado com uma gargalhada rústica, pesada, de uma mulher muito velha, mas com uma força que fazia o chão da sala vibrar. Uma voz ecoou lá fora, uma voz que parecia vir de dentro da terra. Quem mexe com a semente da terra não colhe o fruto, colhe a raiz da faca, seu moleque. Meu Deus, estou passada. Eu espiei pela veneziana da janela da sala. Gente, o Ricardo estava de joelhos na lama do quintal. Ele soltou a faca de cozinha enorme que estava na mão dele. Ele estava olhando para cima, com os olhos arregalados de terror. As mãos levantadas, como se estivesse tentando se defender de algo gigante que estava de pé na frente dele. Eu não conseguia ver a criatura inteira por causa da escuridão, mas eu vi a silhueta de uma mulher encurvada, segurando um cajado de madeira torta que brilhava como se estivesse em brasas. O vento soprava as saias dela, e o cheiro de chá de Guiné parecia sair direto das roupas daquela aparição. O Ricardo se arrastou para trás de costas, caiu no chão da calçada, levantou e saiu correndo pela rua debaixo do temporal, chorando alto e pedindo pelo amor de Deus para não ser morto. Ele correu tanto, mas tanto, que largou o próprio carro aberto no meio da rua. Eita, Ricardo. Carol, a polícia chegou uns 40 minutos depois. Encontraram a faca dele caída no quintal e a marca dos sapatos dele na lama. Mas também encontraram pegadas profundas de pés descalços. Pés muito grandes, rodeando a minha casa toda. O policial me perguntou se eu tinha algum bicho grande em casa, ou se morava mais alguém comigo. Eu só disse que a minha família cuidava de mim. Depois dessa noite, o Ricardo nunca mais pisou em Diamantina. O advogado dele entrou em contato para assinar o divórcio amigável sem exigir nada dos bens. Ele se mudou para o norte do país e, pelo que o irmão dele me disse, ele desenvolveu uma fobia crônica de escuro e de lugares com muita árvore. Eu limpei a casa, guardei o resto da terra num potinho de vidro no meu altar. E toda sexta-feira acendo uma vela branca para a minha avó Sebastiana e para as velhas da mata que guardam o meu caminho. Eu entendi que o arquétipo da anciã não é só sabedoria de livro, é a força da terra que protege suas filhas com dente e garra, quando o mundo tenta calar a nossa voz. Que bacana! Ela não se despediu, não falou mais nada, tá, gente? Então eu deixo aqui um beijo pra você, Mariana. De cair o queixo, hein, gente? Poderosa!
Vó Sebastiana poderosa, Mariana poderosa deu a volta por cima, é isso aí. Incrível, gente, incrível esse relato. Será que temos mais? Sim, meninos, vocês arrasaram, olha. Então tá, nós temos até mais um relato. Nós temos agora o 4 e depois o 5º, para fechar. Então vamos pro 4º, hein? Chegamos agora no relato 4. E agora é o seguinte, eu vou emendar 2 relatos que mostram 2 faces muito distintas das energias femininas. Uma é a guerreira que desperta no meio do perigo urbano para salvar uma vida. E a outra é o arquétipo da donzela pura que acaba sendo distorcido pela obsessão de um namorado de adolescência. O primeiro vem de Porto Alegre, e ele é da Tabata. E o segundo vem de Salvador, que é o da Larissa. Então, prestem atenção aí na diferença dessas energias, hein? Relato 4. A carona da madrugada na Avenida Assis Brasil. Meu nome é Tabata, tenho 31 anos, sou enfermeira plantonista em Porto Alegre. Pode ler todos os nomes desse relato e cidades, e está tudo certo. Não tem problema algum, tá bom? Tá. Isso aconteceu em outubro do ano passado, 2025. Eu saía do plantão do hospital por volta das 4 horas da manhã, exausta, com aquela dor nas costas que só quem passa 12 horas de pé conhece. O meu carro tinha estragado na véspera. Então, eu tive que ir para o ponto de ônibus na Avenida Assis Brasil. Quem é daqui sabe que aquela região de madrugada é deserta e perigosa. Eu sempre tive uma ligação muito forte com histórias de mulheres guerreiras, Joana d'Arc, a deusa Atena e por aí vai. Eu tenho até uma tatuagem de uma espada nas costas. Sempre fui cética com aparição. Mas aquela noite mudou tudo. Estava uma neblina densa, típica da nossa cidade. Enquanto eu esperava o ônibus, percebi 3 caras saindo de um posto de gasolina desativado do outro lado da avenida. Eles começaram a caminhar na minha direção, rindo alto, cruzando a rua devagar. O meu coração disparou. Não tinha uma alma viva na rua, nem um carro passando. Eu olhei para os lados, procurando para onde correr, mas as lojas estavam todas fechadas com portas de ferro. Um deles, um cara alto de moletom cinza, parou na minha frente, bloqueando o caminho. Olha aí, rapaziada, a enfermeira está sozinha. Vamos dar uma carona para ela. Eu tentei passar de lado, mas ele segurou meu braço com uma força absurda. O aperto dele ardeu na minha pele. Naquele segundo de pânico puro, eu não chorei. Senti uma queimação esquisita subindo pelo meu peito. Um calor que parecia vir do chão de asfalto frio, direto para as minhas veias. Na praça que ficava logo atrás do ponto, tem uma estátua antiga de bronze de uma figura feminina. Gente, eu juro por Deus e pela saúde da minha mãe, eu ouvi um som de metal batendo no metal, como se uma espada estivesse sendo sacada. Os olhos da estátua pareciam refletir uma luz dourada viva, no meio daquela neblina cinza. Na mesma hora, uma força que eu nunca tive na vida tomou conta do meu corpo. Eu não pensei, gente. Eu só agi. Segurei o pulso do cara que me prendia. Girei o corpo usando o peso dele contra ele mesmo e forcei o braço dele para trás, com um golpe de alavanca perfeito, daqueles que a gente só vê em filme de luta. Teve um estalo oco horrível. O osso do braço dele quebrou na mesma hora. Ele caiu no chão berrando de dor.
Os outros dois caras travaram e olharam para mim assustados. Atrás de mim, a neblina começou a se mover rápido demais, formando a silhueta de uma mulher gigante, de armadura, com um capacete que cobria os olhos, segurando uma lança comprida, feita de fumaça e luz. O ar ao meu redor ficou tão frio que a minha respiração saía em jatos brancos. A aparição deu um passo à frente, e o barulho no asfalto foi como o de um exército marchando. Que tudo! Os dois comparsas pegaram o cara que estava com o braço quebrado pelo casaco e saíram correndo, tropeçando nas próprias pernas, horrorizados com o que estavam vendo atrás de mim. O ônibus da linha Baltazar chegou 2 minutos depois. Eu entrei tremendo. O motorista me olhou assustado, porque eu estava com as mãos cheias de fuligem preta, como se tivesse mexido em carvão. E o meu pingente de espada no pescoço estava fervendo, quase queimando a minha pele. Eu entendi ali que a guerreira não é uma historinha antiga. É uma força de sobrevivência que desperta na mulher quando o perigo exige que a gente vire o próprio escudo. É isso, minha amiga. Um beijo pra você. Um beijo pra você. E ela encerrou por aqui. Mulher, que tudo, hein? Amei. É isso aí. Vamos para o quinto, amigos. Relato 5. O diário de páginas coladas. Tá assim. Eu achei que estava atraindo o amor romântico ideal usando o arquétipo da donzela. Até perceber que o espírito que entrou na minha vida queria que eu morresse jovem para continuar pura para sempre. Olá, minha querida, sou muito sua fã. O meu nome é Larissa. Eu sou de Salvador, na Bahia. E isso aconteceu em 2021, quando eu tinha 19 anos. Pessoal, lá no Forms, ela colocou que poderia falar os nomes de qualquer coisa que aparecer aqui. Nome dela, cidade, idade, tudo, tá? Então, por isso que eu já tô lendo direto aqui, que lá tem a opção que a gente coloca, tá? Depois eu vou até mostrar aqui para vocês como que é o nosso Forms. Se alguém tiver alguma dúvida, eu deixo aqui depois, eu mostro aqui para vocês. Então, bora lá. Eu era aquela menina romântica que passava o dia lendo romance de época, sonhando com um amor puro, daqueles antigos, onde o homem faz tudo pela mulher. Eu via muito conteúdo na internet sobre o arquétipo da donzela, a Perséfone antes de ir para o submundo. Aquela energia de pureza, de doçura, que desperta o instinto protetor nos homens. Comprei um diário lindo, com capa de couro legítimo e folhas envelhecidas, numa feira de antiguidades ali no Pelourinho. Comecei a escrever nele poemas românticos, desejando um amor que fosse eterno, que não tivesse as sujeiras do mundo moderno. Eu passava horas escovando o cabelo na frente do espelho, usando vestidos brancos de renda, me isolando no meu quarto, criando uma atmosfera de mistério melancólico. 2 semanas depois, comecei a namorar o Gabriel. Ele parecia o príncipe dos meus livros. Era atencioso, me trazia cartas escritas à mão. Não queria nem saber de balada. Só queria ficar comigo no jardim da minha casa, conversando. Eu achava que tinha acertado na mosca com o arquétipo. Só que, Carol, o Gabriel começou a mudar de um jeito muito estranho. Ele começou a me pedir para não usar mais maquiagem, para não sair mais com minhas amigas, porque o mundo era muito corrompido. Para alguém como eu, o amor dele virou uma redoma de vidro
sufocante. E a partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer no meu quarto. Toda noite, por volta das 2 da madrugada, eu acordava com a sensação de ter alguém sentado na beira da minha cama, passando a mão no meu cabelo. O quarto ficava com um cheiro insuportável de lírios de cemitério, aquela flor branca de velório, sabe? Eu olhava para o canto da parede e via o vulto de uma moça jovem, vestida de noiva. Mas o vestido estava sujo de terra seca. Ela ficava chorando baixinho, com as mãos no rosto. O pior foi com o diário. Eu acordava de manhã e achava páginas escritas que eu não lembrava de ter feito. A caligrafia era uma letra antiga, rebuscada, desenhada com uma tinta vermelha escura que cheirava a ferro. Estava escrito repetidas vezes: "O mundo vai te estragar, Larissa. A carne apodrece, mas o espírito fica puro se você vier agora. O Gabriel vai com a gente." Eu comecei a adoecer. Perdi o apetite, fiquei pálida, com olheiras profundas. Eu sentia uma fraqueza que mal conseguia levantar da cama para ir para a faculdade. O Gabriel, em vez de ficar preocupado, achava lindo. Ele sentava do meu lado e dizia: "Você parece um anjo morrendo, Larissa. O nosso amor é espiritual demais para essa terra podre." Gente, pessoal, as palavras dele pareciam saídas direto das páginas assombradas do diário. Uma tarde, a minha mãe, que é mãe de santo de um terreiro tradicional na ilha de Itaparica, veio me visitar, porque soube pela minha mãe que eu estava definhando. Quando ela entrou no meu quarto, ela deu 3 passos para trás e levou a mão ao peito. Ela mandou todo mundo sair, trancou a porta, pegou o meu diário de couro e tentou abrir. As páginas centrais estavam coladas com aquela substância vermelha escura que já estava preta e seca. Minha tia olhou para mim com uma seriedade que me deu um arrepio na espinha. "Larissa, você andou invocando a energia da donzela sacrificada. Espíritos de moças que morreram antes do tempo, obcecadas com a ideia de um amor idealizado que não existe na matéria. Elas se alimentam da sua vivacidade e usam a mente desse teu namorado, que já é fraca e possessiva, para tentar te arrastar pro lado de lá." Carol, ela levou o diário embora, enrolado num pano branco. Fez um trabalho forte de desobsessão em mim, com banhos de folhas de canela e rosa branca para limpar toda aquela energia ruim de morte. O Gabriel terminou comigo na mesma semana que o diário foi embora. Ele simplesmente sumiu. Trancou a faculdade e foi morar em outra cidade. Era como se o encanto ou a obsessão que unia a gente tivesse quebrado de uma hora para outra. Eu sei que eu demorei quase 1 ano para recuperar o meu peso e a minha alegria de viver. É isso, gente. Hoje eu entendo que a inocência é bonita, mas a ingenuidade romântica abre brechas para o lado mais sombrio da solidão espiritual. Acabou por aqui, um beijo para você, hein? Eita, hein? Esses relatos de hoje, só babado. E
para fechar essa coletânea aqui de arquétipos, com o coração aquecido, porque eu sei que vocês já devem estar com a espinha congelada com tantas histórias tensas, né? Eu fiz questão de trazer um relato positivo, hein? É um relato que mostra como a ativação consciente e saudável de uma energia de liderança, de maternidade e de fartura pode mudar a realidade de uma mulher de um jeito muito real e transformador. Quem mandou esse relato foi a Sandra. Ela é lá de Goiânia, tá? Então, bora que bora. E aqui ela já avisou que tudo que aparecer aqui, qualquer nome já está trocado. Relato 6. O pomar que floresceu no cimento. Eu gastei os meus últimos R$200 em sementes e adubo em vez de pagar a conta de luz. E a terra me devolveu a dignidade de uma rainha. Olha! Meu nome é Sandra, tenho 49 anos, sou mãe solo de 3 rapazes e moro na periferia de Goiânia. Em 2023, a minha vida parecia um terreno baldio depois de uma queimada. O meu ex-companheiro tinha ido embora, deixando a nossa distribuidora de bebidas falir, cheia de dívidas no meu nome. Eu me vi desempregada, com a despensa vazia, dependendo de cesta básica de igreja e com os meus filhos adolescentes desanimados, sem perspectiva de estudo ou trabalho. Eu passava as tardes chorando no quintal de terra batida da nossa casa dos fundos, olhando para o chão seco e me sentindo o pior dos seres humanos. Um dia, uma senhora que vendia plantas medicinais no Mercado Central de Goiânia me viu chorando num banco. Ela sentou do meu lado, me deu um copo d'água e disse: "Minha filha, você está olhando para o chão como se ele fosse o seu caixão. A mulher é a dona da semente. Se você se comportar como uma pedinte, a vida vai te dar migalhas. Acorda a imperatriz, limpa essa terra, bota o teu suor nela e exige a tua colheita." Forte, hein, gente? Gostei. Aquelas palavras entraram na minha cabeça como um trovão. Eu cheguei em casa, peguei os últimos R$200 que eu tinha guardados para alguma emergência. Fui numa casa de agropecuária e comprei sementes de quiabo, jiló, mandioca, mudas de tomate e 2 sacos de adubo orgânico. Os meus filhos acharam que eu tinha enlouquecido por causa do nervosismo. A luz da nossa casa foi cortada no dia seguinte. Ficamos, Carol, à base de vela. Mas eu não me curvei. No meio daquela escuridão, eu comecei a minha rotina. Todo dia, às 5 horas da manhã, eu levantava, prendia o cabelo com um lenço bonito bem alto, como se fosse uma coroa. Limpava o quintal, revirava a terra com as mãos até as unhas ficarem pretas. Eu conversava com o chão. Eu dizia: "Eu sou a dona desta casa. Eu sou a mãe que alimenta. Essa terra vai dar de comer aos meus filhos e vai trazer a fartura de volta por direito divino." Esse era o meu ritual diário de dignidade. Gente, o que aconteceu naquele quintal de 30 metros quadrados desafia a lógica da agricultura. Em menos de um mês, as plantas cresceram com uma velocidade assustadora. Os tomates eram enormes, vermelhos, brilhantes. Pareciam joias no meio das folhas verdes. O pé de mandioca deu raízes tão grossas que a gente precisava de enxada pesada para tirar. O quintal, que antes era uma terra batida, cinzenta e feia,
virou um oásis verdejante no meio da rua de terra. E o cheiro da terra molhada com as folhas de tomate de manhã cedo era a coisa mais viva que eu já tinha sentido. Começou a sobrar tanta comida que eu não tinha onde guardar. Comecei a doar para os vizinhos. Aí, uma vizinha disse: Sandra, vende para mim. O teu tomate é muito mais saboroso do que o do supermercado. Ele não tem veneno. Carol e ouvintes, eu comecei a montar banquinhas na porta da minha casa. E em 2 meses, gente, a garagem da nossa casa virou uma mini feira orgânica do bairro. Que tudo! Amei! Olha, volta por cima. Ai, eu tô tão feliz. Pera aí que eu vou voltar, hein? É porque eu tô abaixando aqui, que é grande o relato. Voltei. Os meus filhos, vendo aquela transformação, se contagiaram com a energia. O mais velho começou a me ajudar nas entregas de bicicleta. O do meio aprendeu a fazer conservas de jiló e pimenta que viraram um sucesso de vendas. O dinheiro começou a entrar, Carol, de um jeito fluido, limpo e abençoado. Não faltou mais dinheiro. Nunca mais a luz foi cortada. Limpamos o meu nome no SPC. Pintamos a frente da casa de um amarelo vivo, a cor do sol e do ouro. Mas o mistério mesmo aconteceu numa noite de lua cheia, no final da primeira colheita grande. Eu fui até o quintal de madrugada para cobrir uns canteiros porque o tempo estava mudando. Quando olhei para o meio do pomar, vi uma mulher sentada numa cadeira de balanço que a gente tinha lá no fundo. Ela era forte, vistosa, tinha os cabelos castanhos longos enfeitados com ramos de trigo e flores de maracujá. Ela segurava um cesto transbordando frutas douradas no colo. Ela não tinha rosto de fantasma. A pele dela brilhava como se estivesse iluminada pelo sol da tarde, mesmo sendo 3 horas da manhã. Aí, ela olhou para mim, deu um sorriso largo, acolhedor, daqueles que fazem o peito da gente expandir de alívio, e fez um gesto com a mão, como se estivesse abençoando as plantas ao redor dela. Depois, ela sumiu no meio das folhas de bananeira, deixando no ar um cheiro maravilhoso de mel de abelha e terra fértil. Hoje, 3 anos depois, a nossa pequena horta comunitária virou uma cooperativa de produtos orgânicos que atende 3 bairros aqui da região de Goiânia. Os meus filhos estão todos trabalhando comigo. O mais velho entrou na faculdade de agronomia. Eu aprendi que o arquétipo da imperatriz, da mãe soberana, não tem nada a ver com ter dinheiro no banco antes de começar. Tem a ver com a postura de comando sobre a nossa própria vida. Quando uma mulher decide ser a rainha do seu próprio pedaço de chão, o universo não tem outra escolha a não ser entregar a coroa da abundância. Carol, um beijo para você. Tomara que você escolha o meu relato e leia no seu canal. Te acompanho sempre. E é isso, um beijo para você. Obrigada, que tudo! Falei que eu ia fechar com chave de ouro? Tá aqui! Fechado com chave de ouro, amigos. Fantástico, né? A volta por cima. Amo. Antes de guardar essa história na estante, eu preciso comentar uma coisa. Letícia, muito obrigada por abrir o seu coração desse jeito com a gente. Assim, ouvindo o seu relato, eu não consigo sentir raiva de você ou te julgar por ter ido atrás dessa ajuda. Quem já se sentiu completamente invisível dentro de um relacionamento sabe a dor que é. A rejeição adoece a gente, faz a gente perder a cabeça e a dignidade. Mas olha que forte isso que você passou.
O que você invocou ali foi o lado mais obscuro daquilo que na psicologia chamam de arquétipo da Lilith, ou da mulher que não aceita ser dominada, mas que quando vem pelo desespero, ela destrói tudo ao redor. Ela te deu o controle do casamento, mas cobrou a paz da sua casa e a saúde do seu filho. Que bom que a sua força de mãe foi maior que a carência de esposa. O divórcio, às vezes, é o maior livramento que o universo dá pra gente recomeçar com a cabeça erguida. Um abraço enorme para você e para o seu filho. E muito obrigada pelo seu relato. Relato 1 foi o da Letícia, foi o anterior, e agora o relato 2. Gente do céu, que sufoco a Joyce passou. Sabe o que eu fico pensando? Hoje em dia na internet virou uma febre essa coisa de ativar o arquétipo da Cleópatra ou o arquétipo da Afrodite para atrair homens, para ficar mais sedutora. As pessoas vendem isso com vídeos de 30 segundos como se fosse assim, uma receita de bolo mágica e inofensiva. Mas mexer com a energia do desejo puro, sem ter assim uma estrutura psicológica firme, atrai justamente isso, a obsessão, o lado doentio das pessoas. A Joyce queria ser vista, queria ser valorizada por causa do trauma da traição, o que é super legítimo, né? E humano, mas quase virou refém de uma energia devoradora. Mas que bom que a sua mãe trouxe os pés de volta para a terra, Joyce. A beleza real é aquela que deixa a gente em paz quando a gente deita a cabeça no travesseiro de maquiagem tirada. Um beijo para você e obrigada pelo seu relato. Que história poderosa é essa? Esse é o relato 3, hein, galera? Eu até me arrepiei toda aqui, de verdade. Mariana, que orgulho da sua postura e que bênção ter tido sua avó como a dona Sebastiana. Assim, a gente fala tanto de arquétipos como coisas abstratas, mas para as nossas avós, para as mulheres mais velhas do interior, isso sempre teve outro nome: fé, ancestralidade, a força das ervas e dos guias. O arquétipo da anciã, da bruxa sábia, da protetora, é aquela energia que não tolera a covardia contra os inocentes. O Ricardo achou que ia encontrar uma mulher indefesa numa casa escura, mas topou de frente com a dona da mata, com a justiça dos antigos. Que esse relato sirva de abraço para toda mulher que está passando por violência ou ameaça dentro de casa. Você não está sozinha. A força das que vieram antes de você caminha do seu lado. Procure ajuda da lei, sim, como a Mariana fez, mas saiba que a sua espiritualidade também é um escudo forte. Muito obrigada pelo seu relato. Eu deixei para comentar o relato 4 e o 5 juntos, tá, gente? Que dupla de relatos fortes, meus amigos. A Tabata e a Larissa lidaram com as duas pontas das forças que moram na nossa mente e na nossa história. A Tabata, lá em Porto Alegre, no momento do perigo mais extremo, onde muitas de nós travariam pelo medo, puxou a energia da guerreira protetora. É aquela força que faz o corpo reagir além do limite humano para garantir a vida. E olha o detalhe da estátua de bronze brilhando na neblina. A espiritualidade usa o que está ao nosso redor para nos dar suporte. Já a Larissa viveu o perigo da idealização, o arquétipo da donzela pura. Quando levado ao extremo da melancolia e do isolamento, atrai justamente esses espíritos sofredores, desencarnados em dor, que acham que a única forma de manter o amor puro é através da tragédia, da morte, como naquelas poesias do romantismo antigo. Que bom que a tia da Larissa tinha os olhos abertos para a verdade espiritual. O amor real, gente, ele constrói na terra. Ele aceita as imperfeições da vida. Ele quer que a pessoa viva, forte e comendo bem,
não definhando numa cama, cheirando a flor de velório. Um beijo para vocês duas e muito obrigada pelos relatos. Relato 6. E assim, meus amigos, a gente fecha a nossa coletânea de relatos sobrenaturais sobre as forças e os arquétipos femininos. A gente viu de tudo hoje, né, gente? Ficou bem misturado, assim, eu gostei muito dessa coletânea. Nós vimos o perigo da obsessão, o livramento pela ancestralidade, a força da proteção e a beleza da prosperidade. A mente humana e o mundo espiritual são cheios de camadas profundas, e essas histórias provam que nós, mulheres, carregamos uma força muito antiga dentro de nós, para o bem ou para o perigo, dependendo de como a gente abre essas portas. Um beijo para todos que me enviaram os relatos, hein? Se você tem um relato sobrenatural, uma história de vida, uma creepypasta ou uma história autoral de terror, é só enviar para mim do Forms. O link dele fica na descrição do vídeo. Relato 6, né? O último relato. Que coisa mais linda, Sandra! Obrigada por fechar, né, a noite com a gente, assim, desse jeito tão iluminado. Eu tô aqui com o coração cheio, ouvindo a sua história. E olha só que lição de vida profunda para todas nós. A Sandra estava assim no fundo do poço, sem luz em casa, dependendo de ajuda. Mas ela se recusou a fazer o papel de vítima, de derrotada. Ela ativou a Imperatriz, que é justamente esse arquétipo da deusa Deméter, da mãe da terra, daquela que gera a vida, que traz a estrutura, a fartura e a colheita através do trabalho e do respeito à natureza. Ela não fez um ritual para prejudicar ninguém, não pediu o mal de ninguém. Ela só exigiu da vida o direito de prosperar com o fruto do próprio esforço e da sua energia de mãe. E a espiritualidade respondeu na mesma moeda, mostrando que a abundância é um estado de espírito que se materializa quando a gente bota as mãos na massa com fé e dignidade. Gente, que orgulho da Sandra, que orgulho da sua caminhada e da sua família, Sandra. Um beijo. Se você chegou até aqui, já faz o seu para casa aí, hein? Curte o vídeo, deixa um hypar, se puder ajudar a gente, é de graça, não custa nada. E ajuda a gente, ajuda o canal a chegar para mais pessoas. Deixa um comentário ou um emoji, qualquer coisa, para poder engajar com a gente aqui no vídeo. E aproveita e já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui. E falando nisso, gente, o YouTube eu acho que não está entregando as notificações dos vídeos. Então confere lá para mim se você está inscrito no canal. E se você está inscrito, confere se aquele sininho está como ativar. Fazendo isso, você sempre vai saber quando tem vídeo novo aqui, porque aí você será notificado que tem vídeo novo chegando aí, já foi postado, live, comunicados da nossa comunidade. Você vai ficar por dentro de tudo que rola aqui nesse universo do sobrenatural, do mistério, do terror, enfim, de tudo. Então confere se o sininho das notificações está ativado. Porque às vezes a gente na correria aperta ali, né, se inscreve no canal e não recebe as notificações. Então confere lá e também pode ficar ligado na nossa comunidade que eu sempre vou postar lá, ó, saiu vídeo novo, vem conferir, igual eu sempre faço. Eu fico então por aqui depois dessa falação toda. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.